crianças! Meu nome é Sila e este é o Conta Aqui. Turminha, a gente veio aqui hoje para contar uma história muito especial para vocês. Tem perseguição, ratos delinquentes, gatos caçadores e cães vigilantes. Essa história foi publicada pela editora A União e foi ilustrada pelo Tônio. E quem vai fazer essa contação é o próprio autor da obra. O André Ricardo Aguiar veio até aqui no Jardim da TV Cidade para nos contar essa história. É muito empolgante, você vai ver que tem muita coisa e um jeitinho todo paraibano de falar. Vamos lá? Oi, meu nome é André Ricardo Aguiar e sou autor paraibano. E eu vou ler para vocês O Rato que Roeu o Rei. Era uma vez. Contam que antigamente vivia um rei em sua corte. Já tão boa a vida corria que nem terremoto, nem praga de dragões, nem chilique de fadas, nada mais acontecia. O rei cuidava dos seus súditos, o conde do seu condado, o comerciante do seu comércio, e toda a harmonia do reino estava nisso. Ninguém metia o bedelho onde não era chamado, até que... então apareceu um rato, logo ali no salão do trono, atrás do enorme e real pé do rei. Era um rato gaiato, que imitava o soberano. Quando o rei levantava a mão, ele levantava a pata. Se o rei bocejava, o rato fingia bocejar. O rei e o rato. Quando era apenas um, poucos notaram. Mas o rato chamou o irmão, o sobrinho, o primo, outros ratos. Estes chamaram os amigos. Os amigos do rato chamaram os conhecidos, e os conhecidos chamaram os seus parentes. Rapidamente, o reino todo ficou infestado de ratos. Gordos, magros, idiotas, de biblioteca, acadêmicos. O rei, assustado, decretou estado de emergência. Emergência de ratos. Era rato para cá, rato para lá. Tanto rato que até as roupas do rei foram roídas pelos ratos de Roma. O reino até corria o risco de ser roído. Então, das mais longínquas terras, mandaram chamar Rodolfo o Encantador. Tinha uma flautinha de osso, cheia de furinhos. A caminho do reino, tocou música tão chamativa que todos os gatos das províncias os seguiram. Em pouco tempo, milhares de gatos encantados por Rodolfo invadiram o reino. Os ratos guincharam de pavor, gritaram, fugiram espavoridos, com o rabo entre as patas. Os aldeões ficaram encantados, nunca mais viram nada igual, para cada rato, 3 gatos em perseguição. E a praga dos ratos teve um fim. E Rodolfo desapareceu. Um bocado de gato. Houve festa no reino? Sim, bastante. Mas e os gatos? Os gatos eram afastados aos tapas. Não havia mais espaço para nada. Só ao redor do trono, o rei tinha uns 47 gatos, mientos, rajados, petulantes. O bobo da corte era um irritado joguete, mal dava 2 passos, tropeçava em gato, mas não achava nada engraçado. Paciência, ao menos não havia sombra de rato. Sim, e durante a noite? Serenata de gatos. Dormir era um suplício. E de dia, o primeiro serviço doméstico era enxotar os gatos de casa, que entravam pelas janelas e chaminés. Os dorminhocos acordavam com o pé direito num rabo de gato. As ruas estavam abarrotadas de gatos. O freguês xingava o sapateiro por lhe passar gato por lebre. Pelas janelas das sacadas, os criados despejavam os gatos acumulados pelos cantos dos quartos. Ninguém mais suportava gato. A gota d'água para o rei foi encontrar no trono um imenso gato a brincar com a coroa real e a defendê-la com garras e dentes. Assim não dá. E mandou chamar Felisberto, o louco. Era um feiticeiro que tinha uma rabeca encantada e morava em uma montanha. Desceu para a encosta e, ao som do seu instrumento, todos os cães e cadelas foram pelo faro da música. Entrou no reino com a cachorrada e os cães correram atrás dos gatos. Felisberto tocou sua última nota e deu a si próprio um sumiço. A fidelidade dos cães. Alívio geral do rei ao simples servente.
Tão satisfeito ficou o monarca que instituiu a comenda de El Cão Fiel. Em agradecimento, os cães mais afinados criaram um coral e uivaram para a corte. Depois da apresentação, formalíssima, coçaram as suas pulgas. Afinal, eram cães das montanhas. E foram ficando pelo reino. Afinal, também eram fiéis. Mas o rei não concordou e mandou a saída imediata. Afinal, era o rei. Mas os cães rosnaram e fincaram patas. O rei debateu com os conselheiros. E se cada família criasse, pelos cálculos reais, uns 7 cães? Aí convocou o povo a colaborar. Ao menos o reino estaria mais protegido. O povo chamou o rei a cair na real. E as 700 pulgas nos sovacos. E assim vivia o reino. Cães que latiam o tempo todo, que babavam, que se coçavam. Outros que roubavam os ossos do ofício. Uma cachorrada infernal. A língua geral era o au-au. Chame o infeliz de um mago para acabar de vez com essa praga de cachorro. Ou juro que morro, implorava o rei. Chamaram Chico Lobo, pastor de todas as feras da floresta. Apareceu à boca do reino, deu 3 assovios agudos, 2 pulinhos, fez uma careta. Imediatamente vieram lobos, raposas, hienas, uns terrores. Invadiram o reino com um exército e deram cabo dos cães. Mas Chico Lobo, distraído, esqueceu de assoviar, pegou um cavalo alazão e foi para os lados do Marvão. E as feras dominaram as cidades. Quem tem medo do lobo? E as feras dominaram. O povo se trancou. O rei ficou mais encolhidinho. Até o bobo da corte, bobo a não mais poder, ficou esperto e correu a se esconder. Por um bom tempo ficaram suspensas a coleta de impostos, as brigas entre os comerciantes, as intrigas do reino, os menestréis, as serenatas, todos dormiam mais cedo. Nas ruas, durante a noite, urravam as feras, uivavam os lobos. Ficavam sussurrando: cadê o rei? Não sei. E o conde? Sei lá onde. Quem governa o povo? Agora é o lobo. Os covardes de imediato se reuniram com os não covardes. Assim não podiam continuar. Tentaram então lembrar de velhos feiticeiros, bem velhinhos, tantos nomes apagados: Merlinho, o cavaleiro negro, Epaminondas, o gigante, o bicho-papão. Não, esse não. Ah, tem o mágico das frutas. E chamaram o tal mágico. Numa noite sombria, ele chegou ao reino e pediu que o rei dissesse ao povo para jogar todas as melancias pela janela. Ficaste louco? Faça o que digo e não discuta o feitiço. E assim foi feito. Jogaram todas as melancias, e eram muitas, ao chão, pelas janelas. Quando amanheceu, deu-se um encanto. As melancias se transformaram em imensos e trombudos elefantes. E só o peso da palavra elefante bastou para espantar as feras. Um elefante incomoda muita gente. O reino respirou aliviado? Não, o ar era pouco para tanto elefante. E o que fizeram? Espera aí que eu conto, se houver espaço. Os elefantes eram pacíficos e da dó. Ficaram ali parados, se olhando, ainda com pensamentos de melancia. Enormes e impediam a passagem até do vento. O reino ficou cheinho de patas e de trombas. Tão apertadas estavam as ruas que se um elefante respirava, o seguinte gemia: ai! Os aldeões mal podiam sair ou entrar. Alguns subiam pelos telhados para olhar a manada. Bem que podia aquilo tudo virar de volta em melancia. Mas que é do mágico? E do feitiço ao contrário? Aqueles elefantes bobos iam ficar assim, o resto da vida à toa, elefantando à toa? Tocaram a empurrar, mas os bichos não se moviam. Tentaram cócegas, xingamentos, caretas, nada. O rei se torcia de raiva. Demitiu fidalgos, desancou o bobo, esganou conselheiros. Até que: só resta chamar João, disse um garoto. E quem é o João? Perguntou o rei. João é meu irmão, que tem um bichinho de estimação. E chamaram João. O menino, muito humildemente, tirou do bolsinho da calça seu animalzinho e o mandou passear pelo reino elefantado. Era um rato. Bastou um guincho no meio dos elefantes para que desse o efeito esperado. Cada elefantão empurrou com um susto o outro, e mais outro, e assim por diante. No desespero, derrubaram torres, alargaram ruas, afundaram pontes. Por pouco o reino não era varrido do mapa.
Aliviados da praga dos elefantes, o rei concedeu um bom prêmio ao menino. E o rato? Bem, o rato foi ficando por ali no palácio. Quando cansou de brincar só, resolveu chamar o irmão, o sobrinho, o primo, outros ratos multiplicados pelas várias partes do mundo. E assim por diante. E aí, gostaram? É muito rato gaiato, né, nesse castelo. E não tem gato que dê conta. Ó, se você quiser participar do nosso programa, pede para alguém colocar o telefone nessa posição e gravar você contando uma história, uma adivinha, uma parlenda e enviar pra gente no nosso Instagram, @tvcidadejp. Conta aqui que eu conto aí. Tchau!